Então, gente, vamos lá. Eu comecei a gravar aqui, quem não, né, acabou não podendo participar agora a tempo, ou então não vai poder participar hoje, assiste depois da gravação, né? Mas obrigado por quem está aqui nesse momento, para poder conversar com a gente. E, como eu disse lá no grupo, a gente, né, só relembrando aquela mensagem que eu mandei como contextualização do encontro de hoje, né? A gente falou no encontro passado sobre psicologia baseada em evidências, né? Então, nós falamos sobre aquela ideia de fatores específicos. Quais são os fatores específicos de cada abordagem que, né, vão acabar contribuindo para a melhora de determinados quadros, né? Então, por exemplo, se eu estou com um paciente ali que tem uma demanda de transtorno depressivo maior, eu sei agora, de acordo com um encontro passado, onde buscar as melhores evidências, né, dos melhores tratamentos com melhores evidências, no caso, para o tratamento daquele transtorno específico depressivo maior, né? Então, esses seriam fatores específicos, aqueles princípios ativos de cada abordagem que vão contribuir para uma melhora de, né, cada demanda específica do paciente. Então, beleza. Só que, além desses fatores específicos, como eu citei lá no grupo, tem também o que a gente chama de fatores comuns, né? Que, né, sei lá, enquanto fatores específicos são aquelas técnicas de cada abordagem que vão poder contribuir para essa resolução do problema do paciente, digamos assim. Os fatores comuns é aquilo que atravessa todas as abordagens, né? Então, por exemplo, a terapêutica, que a gente vai falar hoje aqui, que, né, tanto um psicanalista, quanto um TCC, quanto um behaviorista, quanto alguém da Gestalt, tem que desenvolver uma boa relação terapêutica para, né, conduzir o processo de terapia. Então, independe de abordagem do terapeuta, né? São os fatores comuns a todas as abordagens. Então, nós vamos tratar um pouco disso para que a gente tenha essa noção, né, ter essa visão completa sobre a psicoterapia. O que, né, de como, enfim, de como guiar uma terapia. Então, pois é, para falar sobre isso, nós vamos falar sobre dois tópicos específicos que tratam nessa questão, né, que todo psicólogo deveria saber aplicar, fazer, levar para o contexto da terapia, que é o seguinte: nós vamos falar um pouco sobre relação terapêutica, sobre, né, alguns aspectos relacionados a ela, como estabelecer, quais são os principais modelos teóricos sobre relação terapêutica e tudo mais. E também, além disso, nós vamos falar sobre a formação de caso, né? Então, eu acabei escolhendo esses dois tópicos que acabam atravessando todas as abordagens, porque na minha concepção é o que, sabe, se você consegue estabelecer uma boa relação com o teu paciente e você consegue compreender de fato o caso dele, né, por meio de uma boa formação de caso, já está com meio caminho andado aí, né? Porque tu tem uma boa compreensão dele, tu tem um bom rapport desenvolvido ali, e o que vai faltar, no caso, é só aplicar um tratamento de fato empiricamente sustentado, né? Um tratamento eficaz ali, que aí você sabe onde procurar isso no encontro passado. Então, se você acaba juntando as ideias desses dois encontros, você consegue ter essa visão mais global, né, de como atuar clinicamente na psicoterapia. Então, beleza. Gente, eu só queria pontuar que no último encontro, né, principalmente a Monique está até aqui, hein, Monique? Ela acabou participando algumas vezes do encontro, o Caio também acabou levantando a mão, o Frank também, e acabou, né, interrompendo, entre aspas, a minha fala. E eu queria que vocês fizessem isso. Eu estimulo vocês a fazer isso ao longo do encontro, porque eu acho bem positivo, assim, sabe? Eu, né, não tenho esse receio de me contrariar, ou então mesmo concordar comigo, ou qualquer coisa do tipo, porque, né, eu acho que isso acaba sendo meio que o propósito de um grupo de estudos, de fato, né? Isso não é uma aula, é um encontro de um grupo de estudos. Então, eu incentivo vocês a fazer isso, tá bom? Vocês podem até me contrariar, eu coloco a referência ali embaixo de cada slide, justamente para que vocês possam ver, ó, né, eu quero conferir essa informação que o site falou para ver se é isso mesmo ou não. Vai na referência, confere. Talvez até, né, se for o caso, você pode olhar criticamente para a própria referência e ver se é aquilo mesmo ou não, buscar mais na literatura, sabe? Então, eu incentivo vocês a ter esse olhar mais crítico sobre o que eu falo, sobre o que a literatura fala, para que a gente possa ter esse pensamento um pouco mais, né, mais crítico, mais científico. Acho que isso é positivo para a gente, como estudante de psicologia, sabe? Então, me interrompam, por favor. Basta levantar a mão aí que eu dou a palavra para vocês, beleza? Então, vamos lá. Falando um pouco sobre a relação terapêutica, né, como eu disse, vai ser um dos nossos dois tópicos, é o primeiro deles. Eu queria, antes de começar a entrar de fato no tema de relação terapêutica, falar um pouquinho sobre empatia com vocês, né? Porque me parece que essa ideia de empatia é um conceito, né, um construto que me parece ser o primeiro passo para a gente conseguir desenvolver uma boa relação terapêutica e para construir o processo terapêutico de modo geral, sabe?
geralmente, quando a gente pensa em empatia, talvez a primeira coisa que passa pela cabeça de vocês é aquela ideia do senso comum, né? Que empatia é se colocar no lugar do outro, ou alguma coisa do tipo. Só que essa definição não serve muito para a gente da psicologia, porque, primeiro, não sei se eu consigo me colocar no lugar do outro exatamente, sabe? Porque, né, eu tenho minhas experiências e, enfim, se o Caio, por exemplo, citar para mim algum momento triste da vida dele, eu posso até me compadecer, né, tentar compreender ali o que ele sentiu, mas eu nunca vou saber de fato o que ele sentiu, porque, né, primeiro, que nossos cérebros são fisiologicamente diferentes, nós passamos por experiências de vida diferentes, nós temos crenças diferentes, então eu nunca vou conseguir de fato me colocar no lugar dele, sabe? Mas o que eu posso fazer é tentar ter essa compreensão empática, tentar compreender mais ou menos o que ele sentiu ali, com base nessa minha percepção, digamos assim, entende? Então, com base nisso, eu trouxe uma definição um pouco mais específica de empatia, que eu queria que vocês começassem a adotar a partir daqui para frente e substituir por essa ideia de se colocar no lugar do outro, sabe? Que é até uma ideia que eu trouxe lá do DSM, o próprio DSM coloca isso, que a empatia ela é uma compreensão e apreciação das vivências e motivações dos outros. Ela é a tolerância de perspectivas diferentes e o entendimento dos efeitos do próprio comportamento nos outros, sabe? Então, né, se vocês olharem, ela em nenhum momento traz essa ideia de se colocar no lugar do outro, ou querer sentir exatamente o que o outro sente, ou algo do tipo, entende? Então, comecem a ter essa visão um pouco mais, né, um pouco mais precisa do que é empatia, de fato. Isso é bem importante para o processo terapêutico, tudo bem? Mas quanto à psicoterapia, de modo geral, específico, no caso, eu trouxe uma outra citação em relação à empatia, que é a do Carl Rogers, que eu acho bem interessante. Ele fala o seguinte, que a empatia, no caso, né, ela é a possibilidade do terapeuta perceber de forma precisa a estrutura interna do paciente, inclusive seus componentes emocionais e seus significados, compreendendo-a sem julgamentos, como se ele fosse a pessoa, mas sabendo não ser. Então, entenderam essa ideia? A gente pode até, né, agir como se eu fosse aquela pessoa, tentar entender aquelas motivações dela, os comportamentos e tudo mais, mas eu tenho que compreender que eu não sou aquela pessoa e que, enfim, tentar não ler a mente dela ou algo do tipo, sabe? Então, isso aqui é muito importante para a gente ter essa ideia e levar para o contexto da psicoterapia. Tudo bem? Ficou claro essa ideia de empatia? Posso passar para o próximo? Alguém tem Ficou, algum ficou. comentário a fazer? Beleza. Então, vamos lá. Entrando no assunto específico, né, da relação terapêutica. Aqui, a relação terapêutica ela pode ser definida como os sentimentos e as atitudes que o terapeuta e o paciente têm um em relação ao outro e a maneira como eles são expressos, né? Então, é justamente essa ideia, a relação que os dois desenvolvem, né, no âmbito da psicoterapia, ali, de modo geral, e tem alguns modelos teóricos que tentam categorizar um pouco melhor, definir um pouco melhor essa relação terapêutica, sabe? Eu trouxe o principal deles, atualmente, na literatura, que é o que a gente chama de modelo tripartido, que ele categoriza a relação terapêutica em três aspectos diferentes, que se relacionam, né? Mas o primeiro aspecto é a relação real entre o paciente e o terapeuta, que é o seguinte: a relação real é a conexão pessoa a pessoa que marca o grau em que o terapeuta e o paciente são genuínos, experienciam, percebem um ao outro de modo condizente. Então é justamente isso, né? Como o próprio nome já diz, é esse relacionamento de fato entre duas pessoas ali que está no âmbito da terapia, né? O teu paciente chega na tua terapia contigo e, né, são dois seres humanos ali que estão convivendo um com o outro, que estão interagindo, e isso é um dos aspectos da relação terapêutica, né? Então, enfim, ele tem até, eu até destaquei duas ideias-chave ali desse conceito de relação real, porque é importante, né, que essa relação entre o terapeuta e o paciente, primeiro, seja genuína, né? Você tem que ter uma relação genuína ali, de verdade, verdadeira, sincera com o seu paciente, e também você tem que perceber e experienciar ele de modo condizente, né? Ou seja, tem que ser, né, realista, digamos assim, o modo como você percebe o seu paciente, e vice-versa. Então, pois é, esse é um dos pontos-chave desse modelo tripartite, né? Mas, além disso, além de um relacionamento real, a relação terapêutica ela também é composta por o que a gente chama de aliança de trabalho, que é outro aspecto da relação terapêutica. O que seria essa aliança de trabalho? A definição correta, né, é essa ideia de que a aliança de trabalho é uma associação entre o self razoável do paciente e o self terapêutico do terapeuta
com o propósito de realizar o trabalho da psicoterapia. Então, além dessa relação real entre dois indivíduos, tem também um contrato ali de trabalho, né, que tem uma pessoa que chega com as suas demandas, que a gente chama de paciente, e tem outra pessoa que se propõe ali, né, a acolher essa pessoa e, né, acabar aplicando as suas técnicas ali da sua abordagem, que a gente chama de terapeuta. Então, né, além dessa relação entre duas pessoas, tem essa ideia de paciente-terapeuta, e que, né, os dois têm os seus contratos ali, e cada um tem os seus próprios objetivos com essa relação terapêutica de fato, entendeu? Então, além da relação real, tem a aliança de trabalho. E, por último, nesse modelo tripartido, um outro aspecto da relação terapêutica, que conversa entre si, né, esses três, seria o que a gente chama de configuração de transferência e contra-transferência. Essa ideia aqui, ela vem originalmente da psicanálise, né? O Freud acabou categorizando ali essa ideia de transferência e contra-transferência. Só que quando a gente traz agora para psicologia, de fato, não é tão aderente assim ao conceito original de Freud, sabe? Não tem nada a ver com lá, significados inconscientes, simbólicos, recalcados, né, do tipo. Mas é só essa ideia, né, nuclear ali do que ele trouxe, de que, primeiro, a transferência, ela é a experiência e as percepções do paciente em relação ao terapeuta, que são moldadas pelas estruturas psicológicas e pelo passado do próprio paciente. Então, o paciente ele chega com uma história de vida, né, no contexto da terapia, com suas crenças, com suas estruturas psicológicas, como ele colocou aqui e tudo mais. E esse estado interno com que o paciente chega na terapia pode afetar essa relação com o terapeuta, né? Então, sei lá, digamos que o terapeuta tem uma voz semelhante ao professor chatão dele da quinta série. Pode ser que ele já chegue na terapia, na primeira sessão, e não vá tanto assim com a cara do terapeuta, porque ele acabou lembrando disso, acabou identificando, né? Então, assim, essa ideia de transferência, ela faz sentido em todas as abordagens, né? Por exemplo, pode ser tanto essa ideia de, sei lá, projeção aí da psicanálise, mas pode ser a gente pensando em, sei lá, comportamental. Tem, Caio, me ajuda aí, mas, né, eu imagino assim, nesse exemplo do professor chatão, pode ser que ele tenha associado, né, tem um condicionamento respondente aí em relação à voz do professor, né, e acabou associando esse estímulo à voz do terapeuta ou algo do tipo, assim, sabe? Então, faz sentido? Faz sentido algo nesse sentido, cara? Acho Ou que não? faz, acho que faz. Até própria busca pelo reforço ali durante a terapia. Pois é. Então, sabe, essa ideia de transferência e contra-transferência, ela é, como eu, né, só para contextualizar, ela é aplicável em todas as abordagens, assim, não só na psicanálise, sabe? Mas, enfim, essa é a transferência, né? Essa ideia do paciente sendo afetado pelo terapeuta de alguma forma e com base nas suas experiências passadas. E, por outro lado, tem a contra-transferência, né? Que são as reações internas ou externas do terapeuta, rodadas por suas vulnerabilidades e seus conflitos emocionais passados ou presentes, né? Então, enquanto a transferência é essa ideia né, do paciente acabando transferindo ali, projetando, entre muitas aspas, no terapeuta algumas coisas relacionadas ao passado dele, a contra-transferência é o inverso, né? O contrário disso, que é o terapeuta fazendo o mesmo com o seu paciente, né? Então, bom, a relação terapêutica ela é formada por essas três ideias, né? Como eu disse, no modelo tripartido, a gente entende isso. Então, ela é composta por uma relação real entre duas pessoas, né? Por uma aliança de trabalho, tem ali um paciente e um terapeuta interagindo profissionalmente, e também por essa configuração de transferência e contra-transferência em que um afeta o outro, né? E um tem certas crenças, percepções sobre o outro com base nas suas experiências passadas. Beleza? Então, oi, Isabelle. Você levantou a mão? Foi sem querer, né? Oi, tá me ouvindo? Oi, tô ouvindo. Se eu puder contribuir com essa parte da transferência do paciente, eu acho que seria importante falar, né, que o padrão de relacionamento do paciente, estabelecido ao longo do desenvolvimento dele, vai tender a se repetir quando ele chega com o terapeuta. Ou seja, nessa relação transferencial mesmo. Por exemplo, aqueles pacientes que tiveram relações primitivas, que foram marcadas pelo medo, pela expectativa de serem maltratados, pela desconfiança, eles tendem a desenvolver uma relação com o terapeuta, o mesmo tipo de relação que eles tiveram mais dificuldade em sentir confiança, né?
ele bem como em seguir recomendações, se dedicar às tarefas terapêuticas. Então, é imprescindível que o terapeuta, nesse primeiro contato, né, esteja bem atento a ver essas transferências, sentir essa transferência do paciente por conta desse padrão de relacionamento que esse paciente pode ter desenvolvido lá no longo da vida dele e vai transferir naquele momento ali, principalmente nesse vínculo inicial. Né? Bem, Isabelle, obrigado pela participação. Obrigada. Inclusive, né, a própria Judith Beck ela fala que os pacientes com transtorno da personalidade geralmente são os mais difíceis de conduzir uma relação terapêutica adequada, sabe? Justamente por conta disso. Porque eles têm um padrão de relacionamento ali mais complicado, né, mais conturbado, geralmente. Eles acabam generalizando isso e se aplica até o próprio processo terapêutico, né? Então, é difícil estabelecer uma boa relação ali com o paciente, porque, primeiro, a relação terapêutica é composta, como eu disse, inicialmente por uma relação real entre duas pessoas, né? Então, se o indivíduo tem um padrão de relacionamentos ali que não é tão, não sei como posso classificar isso, mas não é tão legal assim, né? Um padrão de relacionamentos um pouco disfuncional, de certa forma, ele vai ser assim também, provavelmente com o próprio terapeuta. Né? Então, muito legal a sua participação. Obrigado. Mais alguém? Então? Então, beleza, gente. É interessante a gente ter essa ideia, né, mais bem delimitada, assim, do que é relação terapêutica, porque é interessante, né, porque quando a gente está atendendo o nosso paciente, pode até ser que a nossa relação não está tão bem estabelecida, assim, e a gente pode entender um pouco melhor aonde que está essa possível ruptura aí, né? Talvez seja na própria relação real, talvez a minha personalidade não combine tanto com o meu paciente, assim, né, e aí o problema está aí, talvez o problema esteja na aliança de trabalho, que a gente acabou não estabelecendo objetivos tão bem delimitados assim, e eu acabei não justificando muito algumas das minhas tarefas, e ele acabou não confiando tanto em mim, algo do tipo. Ou então pode ser na configuração de transferência contra transferência, né? Em que eu ali tenho as minhas experiências passadas, os meus padrões de relacionamento passado, eu estou acabando projetando isso no meu paciente, assim por diante. Então é interessante a gente ter esse olhar um pouco mais bem delimitado, né, sobre a relação terapêutica. Então, beleza. Para evitar esse tipo de problemas na relação terapêutica, né, tem algumas, como é que posso dizer, algumas recomendações, algumas diretrizes, algumas qualidades que são exigidas do terapeuta, que, né, já são, de certa forma, bem categorizadas na literatura como mais efetivas, assim, para você levar para o seu setting terapêutico, sabe? Então, vamos lá. As características do terapeuta, seu estilo terapêutico e a condução da terapia por ele são capazes de produzir efeitos tanto positivos quanto negativos no processo terapêutico, né? Então, como eu disse lá no início, além dos fatores específicos, o que vai definir se o tratamento vai ser efetivo ou não, também desses fatores comuns, né? Entre eles a própria relação terapêutica, que é bem importante aparentemente. Então, quais são essas qualidades que o terapeuta deve ter para levar para o setting terapêutico para garantir essa efetividade da terapia, né? Tem algumas, aqui eu não peguei todas, que a referência atrás aqui, esqueci o nome da referência, que é sobre relação terapêutica, que é o seguinte. O primeiro dela, a primeira qualidade do terapeuta que ele tem que levar para a terapia é a flexibilidade. Então, né, ali, por meio de solicitações sistemáticas de feedback e monitoramento constante do humor do paciente na sessão, pode-se construir uma terapia efetiva e fazer as adaptações necessárias ao longo do processo. Então, não sei se vocês lembram do encontro passado, mas um dos tripés da PBE né, o primeiro tripé é ali você tem que tomar decisões clínicas com base na melhor evidência científica disponível, com base na sua expertise profissional, e nesse terceiro tripé, com base nas preferências do paciente, né? Então, você tem que sempre adaptar o seu tratamento ao paciente, tem sempre que individualizar ele, de certa forma, né? Então, aqui que vai entrar essa questão da flexibilidade. Então, né, você vai acabando verificando ele com o paciente, monitorando ele, e adaptando o seu tratamento na medida do possível e do desejado, para que essa terapia faça mais sentido para ele, de fato. Né? Não é só aplicar um protocolo frio ali com ele, que isso vai acabar não dando certo. Né? Isso é comprovadamente ineficaz, inclusive. Então, beleza. Primeiro, o paciente tem que ser flexível quanto ao seu tratamento, né, em relação à aplicação dele com o paciente. Beleza? Isso é muito importante, uma qualidade muito importante do terapeuta levar para o set. Outra coisa que é bem relacionada com isso, mas não é a mesma coisa,
é o estilo terapêutico flexível, né? Então, o terapeuta deve ter consciência e identificar o seu estilo pessoal primeiro, né? A forma como ele atende, o seu jeito de atender, né? Que acaba, nem todo mundo atende da mesma forma, discernindo as expectativas, necessidades e preferências do paciente, modificando e adaptando de acordo com cada um. Então, você reconhece o estilo pessoal, beleza, eu atendo de determinada forma, mas tem alguns pacientes que vão, por exemplo, exigir que eu seja um pouco mais falante, um pouco mais participativo durante as sessões, enquanto tem outros que vão exigir que eu fique um pouco mais quieto, um pouco mais na minha, mais escute, né, assim por diante. Ou então, por exemplo, tem alguns pacientes que vão exigir que eu seja mais acolhedor, né, mais nessa figura um pouco mais acolhedora, enquanto que tem outros que vão precisar que eu seja um pouco mais ativo, um pouco mais pulso firme, assim por diante, entende? Então, isso aí vai depender, claro, do seu paciente e do seu estilo terapêutico que você tem que ir adaptando na medida do possível, né? Então, beleza. Claro, né, gente? Também não é... Aqui nessa questão de estilo terapêutico flexível, você não vai ser uma pessoa diferente para cada paciente, né? Tudo na medida do viável, do possível ali. E também é importante saber que existem algumas posturas terapêuticas que já são comprovadamente ineficazes e outras são comprovadamente eficazes, né? Tipo, por exemplo, não sei se vocês leram o artigo que eu mandei no grupo anteriormente, não lembro quando, sobre relação terapêutica, mas lá tem alguns estilos terapêuticos que são ineficazes, como, por exemplo, essa ideia de ficar confrontando muito o paciente, sabe? De ficar pressionando muito ele, assim por diante, isso é comprovadamente ineficaz. Então, não sejam assim, por favor. Tá? Então, vamos lá. Outra qualidade do terapeuta, que vai, né, garantir esse estabelecimento de uma relação terapêutica mais adequada ali, é a questão da empatia, né, que foi até que eu abordei ali no início sobre a relação terapêutica, em que o terapeuta deve comunicar suas percepções sobre o paciente, incluindo as crenças e os sentimentos experienciados por ele em seu mundo interno, verificando continuamente a precisão das percepções com o paciente, né? Então, você está sempre comunicando com o paciente, buscando feedback, perguntando se faz sentido ou não, comunicando o que você está sentindo sobre o que você está percebendo, o que você está sentindo sobre o paciente em si, né? Então, isso é muito importante também para gerar esse sentimento de compreensão, né? Que o paciente, né, ele é ouvido ali por você, e quando ele é ouvido, não, quando ele ouve você falando sobre ele, ele percebe, caramba, eu realmente estou sendo compreendido, né? Algo nesse sentido. Então, essa empatia é uma qualidade que gera, né, uma boa relação terapêutica, geralmente, com os pacientes. Além disso, tem um cuidado, né, uma qualidade do terapeuta que é bem importante para a relação, em que, ao cuidar do paciente, o terapeuta pode ter tanto os afetos positivos despertados, como afeição e consideração positiva, quanto negativos, como frustração e preocupação, contanto que os negativos ocorram com menor frequência do que os positivos, né? Então, nós somos seres humanos, nós somos, pode dizer, somos vulneráveis a sentir qualquer tipo de emoção, né, numa relação com outra pessoa. Então, é normal que você se sinta até preocupado, frustrado, com raiva do seu paciente de vez em quando. Mas, né, é importante que esses sentimentos negativos não sejam mais fortes, mais recorrentes do que os sentimentos positivos que você tem em relação ao seu paciente. Porque, né, aí fica complicado essa relação, porque você está buscando ajudar uma outra pessoa, né? É importante que essa ajuda seja, né, que você tenha esses sentimentos mais positivos em relação a ele. Beleza? Então, por último, nós temos também o afeto e regulação emocional do terapeuta, né? Em que vai correlacionar com aquela ideia de contra-transferência que eu falei mais cedo. Então, o terapeuta deve ser capaz de manejar situações contra-transferenciais por meio da identificação de questões pessoais acionadas na exceção pela história do paciente, compreendendo as suas próprias reações e sendo capaz de contextualizá-las com o comportamento e a história do paciente. Entendeu? Então, você, né? Por isso que é importante, inclusive, que a gente fazer terapia, né? Todo mundo fala isso, que psicólogo tem que fazer terapia e tudo mais. E parece que é bem relacionado a isso, né? E quando você tem essa autoconsciência elevada ali, você consegue perceber o que de fato está engatilhando, o que está te engatilhando em relação ao que o terapeuta, o que o paciente está trazendo para ti, sabe? Claro, toda aquela relação de regulação emocional também e assim por diante, autocuidado, né? Então, isso é muito importante, gente. Então, essas são as principais características que a gente tem que ter, qualidades do terapeuta, né, que são exigidas dele para conseguir construir uma boa relação com o paciente. Tudo bem? Alguma dúvida, algum comentário que eu posso passar? Tudo certo. Foi muito rápido? Acho que tá tranquilo. Não sei a opinião do.
Alguém fala alguma coisa? Tá tranquilo, tá Então, vamos tranquilo. lá. Beleza. Então, a gente já entendeu o que é relação terapêutica, com o modelo tripartido, né, sobre ela. Já entendeu né, de que forma o terapeuta de que forma ele tem que se portar diante das sessões ali, né, do paciente. E agora eu trouxe algumas questões mais práticas, né, algumas habilidades de aconselhamento que são interessantes também para o terapeuta, de vez em quando, aplicar ali com o seu paciente. Né? Então, uma questão mais prática mesmo. A primeira habilidade é a questão do interesse. Né? Então, você tem que se demonstrar interessado pela história do paciente, não se demonstrar indiferente, de certa forma. Né? Até trouxe um exemplo aqui que a própria Judith Beck traz no vídeo dela, no livro dela, que é, por exemplo, me conte mais sobre os seus netos, ou algo do tipo. Você está se mostrando interessado no discurso do paciente, sabe? Então, isso é importante, é uma habilidade básica de aconselhamento interessante ali, para você levar para o SED. Outra habilidade básica é a compreensão acurada. Essa aqui eu acho especialmente importante, porque, primeiro, você tem que... Porque correlacionando com todas as ideias que eu trouxe anteriormente, de empatia e tudo mais, porque você está demonstrando que você compreendeu o discurso do paciente ali, né? E também você está verificando com ele se você compreendeu correto ou não, né? A gente pode ter algumas... como é que posso dizer? Algumas falhas de interpretação, e é por isso que é muito importante que a gente fique verificando isso com o paciente de vez em quando, né? Então, por exemplo, eu entendi. O paciente fala para você determinado acontecimento, né? E você fala, eu entendi direito, você trouxe? Ela disse tal coisa, você se sentiu de tal forma, então fez tal coisa. Sabe? Você repete basicamente o que o paciente fala de uma forma mais estruturada para ver se é isso mesmo ou se não é, e para ele também se sentir mais compreendido. Tudo bem? Isso é uma habilidade básica de aconselhamento. Outra coisa, novamente, que está aparecendo de novo aí, ó, é empatia, né? Que é justamente essa ideia, né? Empatia não é... Enfim, é você acabar, não é se colocar no lugar do outro, mas é você tentar compreender de fato como é o estado interno do outro, né? E comunicar isso para ele. E aí, por exemplo, vai aparecer a frase da Judith. Deve ser difícil para você quando sua ex-mulher está com raiva, né? Pô, então deve ser difícil. Eu não sei se é difícil de fato ou não, mas imagino que seja. Mas, né? Estou me compadecendo com você, estou sendo empático contigo, e assim por diante. Outra coisa, aceitação do cliente, né? Então, aí vai trazer o exemplo dela aí. Faz sentido para mim, considerando o quanto você estava abalado, que você tenha, não sei, não tenha ido para academia, tenha usado determinada substância, algo do tipo, essa semana. Então, né, você está aceitando, de fato, acho que não entra validação, mas você está aceitando o que ele fez, né? Porque, pô, acaba com a ideia de empatia também, porque faz sentido na realidade dele, aparentemente, tá? Caio, mas isso não Oi. pode ser um pouco perigoso, como meio que uma... Porque, assim, às vezes o paciente, ele coloca ali o terapeuta como uma figura de autoridade. E quando há essa aceitação dizendo, faz sentido para mim, por exemplo, que você tenha faltado por conta disso, como um reforço positivo para ele, se fez sentido para minha terapeuta, então vou continuar fazendo ou não fazendo tal atitude. Eu enxergo isso muito como um paralelo por exemplo, ao balançar de cabeça em uma conversa. Essa coisa de você validar a fala da outra pessoa, e aí, como o Sérgio estava falando ali nos slides anterior, com esse cuidado de em que momento eu estou fazendo isso. Isso aqui se torna prejudicial agora ou não, sabe? Então, eu vejo que ele traz isso como uma habilidade básica, uma coisa importante a se fazer, contanto que você saiba quando você está fazendo, sabe? Entendi. Mas na minha Inclusive, cabeça faz sentido essa aceitação em relação aos sentimentos e como o paciente, o cliente se sentiu, mas não em relação a um comportamento disfuncional, entendeu? Aceitar o comportamento disfuncional, acredito que pode ser perigoso. Eu não sei se é por conta do exemplo que eu estou fixando, mas assim,
a minha questão, assim, sempre aceitar o sentimento, aquilo que o paciente traz, mas aceitar o que ele me traz de comportamento disfuncional me parece reforço positivo para esse comportamento, entendeu? É importante dar uma olhada, sei lá, pensar, né, sobre isso. Sim, claro, eu acho totalmente válido, bem colocado, inclusive. E é exatamente isso. A gente tem que saber exatamente quando falar, quanto falar, né? O quanto que eu estou utilizando essa habilidade ou não, e, né, se é adequado ou não falar naquele momento. Só que, assim, eu acho que a gente precisa delimitar um pouco melhor algumas ideias, sabe? Olha, eu acabei pulando para o final, depois eu volto, mas tem algumas habilidades que são bem semelhantes umas às outras, sabe? Eu citei sobre a aceitação do cliente, né? Outra coisa tem a validação, e outra coisa é o reforçamento positivo. São 3 habilidades básicas diferentes. Reforçamento positivo é exatamente essa ideia, né, como o Caio trouxe, do balançar de cabeça, do elogiar e assim por diante, algo que seja reforçador para o paciente, para que a gente busque, né, com que ele repita esse comportamento no futuro. Então, por exemplo, digamos que o paciente fale que ele conseguiu ir sair de casa e curtir com os amigos algum dia e ele estava depressivo e tudo mais. Enfim, um exemplo, pensei na hora aqui. Você vai reforçar ele, que legal, parabéns, né, algo do tipo. Isso vai reforçar ele para que ele, né, possivelmente aumente a probabilidade dele de repetir esse comportamento no futuro. Então, você tem que usar o comportamento positivo nesse caso aí, né? Outra coisa, só habilidade. abrir um parêntese que eu senão acho que eu acabo esquecendo. E é legal que nesse momento dá para destacar ainda mais a importância da criação do vínculo, né? Porque sem o vínculo terapêutico, sem a criação dessa relação entre paciente e terapeuta, esse reforço positivo não tem seu efeito, né? E não tem por que ele ser reforçador. Se vem de alguém Sim, com quem eu não criei um vínculo e não. Enfim. sim. Mas, pois é, como eu disse, são 3 que são acabam confundindo mesmo, acho que é bem comum. Pois é, essa ideia do reforço positivo, da aceitação do cliente e da validação, né? Eu citei essa ideia do reforço positivo agora. A validação vai entrar isso que você trouxe, Isabelle, né? De validar exatamente o que o paciente está sentindo ali, né? Então, pô, eu não estou, não sei, criticando ou negando algo do tipo, a forma como você está se sentindo, mas eu estou validando. Para mim faz sentido, por exemplo, que você tenha se sentido triste porque terminou seu relacionamento, algo do tipo, sabe? Você está validando, você está aceitando ali o sentimento dele, algo do tipo. Então, aí vai conversar um pouco mais com essa ideia que você trouxe de validação, sabe? Então, realmente confunde bastante. Agora, já na aceitação do cliente, eu acho que correlaciona um pouco mais, né? Voltando aqui, com essa ideia da empatia ali, porque você está se colocando no lugar dele, em muitas aspas, você está tentando compreender né, a forma como ele agiu, as motivações dele e tudo mais, e você está falando, está tentando, de novo, entre muitas aspas, colocar no lugar dele e falando, pô, faz sentido para mim, né, considerando que estava triste ali e tudo mais, estava balado, que você tenha feito tal coisa nessa semana. Aí você pode complementar. Mas, será que realmente foi realmente isso foi o mais funcional para você, que foi o mais positivo? Você poderia ter feito outra coisa? O que você poderia ter feito no lugar? Quais foram as consequências disso para você? Quais foram os benefícios? Sabe? Então, você vai, né, a partir disso, a partir dessa habilidade aqui, dá para desenrolar uma conversa gigantesca aí e acabar né, trabalhando em cima desse ponto específico mais detalhadamente, sabe? Então, realmente, se eu só utilizasse essa habilidade aqui, por exemplo, faz sentido para mim que você tenha feito tal coisa, mesmo com dificuldade, pode ter essa ideia de recrutamento, sim. Mas a ideia aqui é você trazer essa ideia e trabalhar posteriormente em cima disso, entendeu? Então, beleza, faz sentido para mim que você tenha, sei lá, se embriagado no final de semana depois de ter terminado com 6 namorados. Mas, sei lá, digamos, sei lá, o que isso trouxe de positivo para você, o que isso trouxe de negativo, quais foram as consequências e né, os benefícios desse comportamento, o que você poderia ter feito no lugar e assim por diante, entendeu? Então, essa ideia, esses 3 pontos, essas 3 habilidades realmente confundem bastante. E ficou claro essa diferenciação entre os 3 agora, ou não? Ficou. Então, beleza. Quem está falando do cliente, né? E outra habilidade básica que a gente tem de aconselhamento é a questão da transmissão de confiança, né? Que é justamente você demonstrar ao paciente que você está confiante em relação ao tratamento, em relação a ele, né? Então, por exemplo,
a razão por eu estar tratando as pessoas por você é porque você tem uma boa capacidade de compreensão cognitiva, porque você tem uma boa rede de apoio ali, e assim por diante. Então, essa transmissão de confiança é importante para que o paciente se mantenha motivado, né, para engajar no tratamento e buscar sua melhora, e assim por diante.